estamos de volta e hoje falando sobre os problemas de memória. Eu te interrompi, Helena, me desculpa, mas a Cláudia estava falando de você fazer um complemento na fala dela, da plasticidade, neuroplasticidade, né? Isso. É, justamente que um exemplo para entender um pouquinho melhor é quando o paciente tem um AVC. Né? Você tem uma área do cérebro que tem necrose e durante a reabilitação o paciente muitas vezes consegue suprir esse déficit formando redes neuronais novas, né? Então, tanto que é importante essa questão de estímulo mesmo, porque a gente tem a plasticidade neuronal. Tá certo. E quais são os tratamentos nas questões relacionadas à memória? Um simples esquecimento ou esse declínio que vem com a idade? Depois de tudo que a gente conversou, né, o primeiro ponto é chegar ao diagnóstico. Então, é um esquecimento fisiológico, um esquecimento normal? É um esquecimento que está sendo agravado por um quadro de ansiedade, um quadro depressivo? Ou é um esquecimento que pode estar associado a uma doença neurodegenerativa? Né? Então, chegando ao diagnóstico, os tratamentos são diferentes, né? Se for um esquecimento associado à baixa da vitamina B12, tem que fazer a reposição da B12. Se é um esquecimento da doença de Alzheimer, o tratamento envolve vários medicamentos para tentar estabilizar, né? Para tentar melhorar os sintomas. Então, o tratamento depende da causa. Mas algumas medidas que a gente sempre pode ter por exemplo, terapia cognitivo-comportamental, né? O treino cognitivo. Então, tem várias medidas que servem para todas as causas de esquecimento. Mas o tratamento específico, aí o primeiro passo é o diagnóstico. Falando sobre o tratamento, especificamente no caso do Alzheimer, eu li que tem gente que faz uso, inclusive, de medicação do Alzheimer para perda de memória. Isso está completamente errado. Esses medicamentos, né, eles têm muito efeito colateral, né? Não é fácil nem para quem precisa tolerar esse medicamento, e vários estudos já comprovaram que até quem tem comprometimento cognitivo leve, né, que é aquela fase inicial do Alzheimer, porque para você considerar a demência, você tem que ter um declínio funcional em suas habilidades, ou pelo menos 2 domínios cognitivos, tem que ser dependente, mas antes tem uma fase, né, que a gente chama de comprometimento cognitivo leve, nem nesses pacientes o uso dessas substâncias mostrou benefício. Né? Então, são medicamentos que não previnem o Alzheimer. É diferente de todas essas medidas que a gente conversou aqui. Né? O que previne é o quê? Estilo de vida saudável, alimentação, atividade física, treino cognitivo. Isso. Tá certo. Vou só interromper um instante nossa conversa aqui para falar para você participar com a gente de um sorteio que está acontecendo aqui na TV Horizonte para o filme O Maior Presente. Este filme, ele já é sobre perdão e já foi exibido em mais de 20 países e agora vai ser exibido aqui no Brasil. Então, eu convido você para mandar para cá uma frase no nosso WhatsApp, o 99642-8473, DDD 31, e a melhor frase vai ganhar um par de ingressos para esse filme, tá certo? E depois o resultado vai estar disponível no site da TV Horizonte, nas nossas redes sociais. Bom, e nós temos 2 perguntas de telespectador. Uma delas é a da Alexandra e ela disse que já tomou remédio para memória, Fosfocap, para ajudar um pouco. Ela diz que eu coloco minha atenção sobre o que vou fazer, mas no estalar de dedos, eu mesma esqueço muito das coisas. Enfim, minha memória está muito lenta. E aí, juntando com a da Alexandra, eu quero fazer uma pergunta que a gente comentou antes do programa começar, a memória das mães. Por que algumas mães têm prejuízo de memória? O corpo da mulher, durante a gestação, no pós-parto, ele se modifica muito. E não é só em relação aos hormônios, né? Mas a rotina muda, né? Então, quando o bebê nasce, o sono muda, é comum ter insônia, a ansiedade aumenta, as tarefas cotidianas aumentam muito, muda completamente. Então, tudo isso favorece o esquecimento. E é até interessante porque tem uma questão evolutiva por trás disso, né? Que seria como se a mãe tivesse uma memória seletiva, como tivesse uma maior atenção para o bebê e para ele ficar super bem cuidado, né? E aí coisas ao redor, né, que talvez fossem menos importantes que o bebê, ela esquecesse. Então é muito comum. Né? Então, mamães, não se preocupem, é normal. Depois volta tudo ao normal, né? Volta. Só não pode continuar ansiosa.
E deve ser mais comum no primeiro filho, talvez, porque é uma A ansiedade novidade. é maior, Uma né? novidade, ansiedade é né? maior. É. Por ser uma coisa nova. Justamente, Exatamente. muda a rotina. Muda tudo. Mas se o 9 meses segundo antes filho não chora mais, existia. aí pode ser pior. Depende disso também. É. Tá certo. E a pergunta da Alexandra do medicamento Fosfocap, que ela tomou e tá... Ó, o primeiro passo, né, Alexandra? Qual que é a idade dela? Ela falou? Não fala. Não? Não, É tentar de BH. estabelecer o que causa, né? Não adianta tomar suplemento, né? Se não está precisando. Então, talvez esse tipo de lapso de memória que ela queixou, né, pode estar muito relacionado à ansiedade. Então, o interessante seria ela passar por uma avaliação para tentar identificar qual que é a causa e aí sim fazer o tratamento específico, porque ir na farmácia e comprar suplementos, assim, não adianta, né? Porque o ideal é você agir em cima da causa. Eu acho que é importante colocar o seguinte, as pessoas, agora a gente está nessa moda, né, do TDAH, da doença de Alzheimer, enfim. Mas o TDAH em especial, principalmente eu que trabalho com estudante, as pessoas acham que tudo é Ritalina, que vai resolver o problema de todo mundo. Ainda mais os concurseiros, né? Na verdade, as pessoas têm que ter o critério, porque como qualquer medicamento, o medicamento é uma droga. Eu vivo falando isso pro paciente. Por quê? Todo medicamento tem um efeito colateral. E a Ritalina tem muitos efeitos colaterais, Além de né? ter muito efeito colateral, se a pessoa não tem a necessidade de usar, não vai ter benefício, né? E além disso, tem estudos que mostram que a longo prazo você piora até a degeneração celular, né? Então, se você não tem necessidade de usar e usa um medicamento sem orientação adequada, você está trazendo malefício para o seu organismo, né? Então, em vez de melhorar, você pode piorar. Então, tem gente, às vezes, assim, compra os medicamentos, tomam por conta própria, sem uma assistência médica, que eu acho que isso é super importante, porque da mesma forma como suplementos, você não pode tomar aleatoriamente, porque você pode ter uma sobrecarga no seu corpo daquele suplemento alimentar, mesmo que seja uma vitamina D, um ômega 3, enfim, tudo que você acha que é natural, né? Nada em excesso é bom. Então é importante você ter esse acompanhamento médico e não fazer isso por conta própria. Acho que vale a pena a gente ressaltar, né? Claro. E Ritalina, assim, hoje em dia, como a Cláudia falou, moda né? do momento. Tem que ter muita cautela no uso. É um medicamento que pode aumentar a pressão arterial, dar taquicardia. Quem é ansioso pode piorar a ansiedade, né? Pode causar quadros depressivos, pode causar inapetência, né? E alimentar, pode não ou seja, a solucionar o pessoa problema não que tem você vontade. quer. Né? Então, Sim, é verdade. Temos mais uma pergunta, que é do Roberto, daqui de Belo Horizonte. O que fazer para melhorar o sangue e assim ter uma memória melhor? A circulação do sangue, a circulação sanguínea. eu acho que depois de ver o programa ele já vai saber responder. Tá vendo, né, Roberto? Fica a dica. Se não viu, depois assiste lá no site da TV Horizonte, tá certo? De Bem com Você vai estar lá disponível. Vai estar. Mas assim, só para reforçar, né? Roberto, faça muita atividade física, tá? Principalmente aeróbica, tenha uma alimentação saudável, não seja sedentário, que você pode ter certeza que vai estar circulando bastante oxigênio nos seus neurônios. E medite também, né? Vale a pena falar. Medite, porque apesar de você estar... Meditação, a gente tem até que desmistificar. Existem várias técnicas. Então, meditar não é você também ficar lá fazendo eu brinco sempre, né? Então, assim, existem vários exercícios. O fato de você também correr de uma forma sistemática, tudo que você faz de uma forma repetitiva é uma meditação. Você pode varrer uma casa, você pode lavar um prato, porque se você estiver ali no momento presente. Então, assim, o que a gente tem que prestar atenção nisso, né? É um convite para que as pessoas comecem a se observar, não caiam no modo automático, preste atenção no que está fazendo, para que comece a ter um pouco mais de atenção na própria vida, né? Olhar para si mesmo. Exatamente. Claro. Eu me recordei de uma coisa aqui, que acho que todo mundo já fez pelo menos uma vez na vida. Esqueceu alguma coisa, foi no quarto pegar alguma coisa, esqueceu, aí volta para o lugar de origem. Essa volta para o lugar de origem, na verdade, nada mais é que uma concentração, é retomar, esse processo de retomada de atenção. É uma falha na memória operacional, né? Então, inclusive um exemplo muito comum que acontece, né? E com certeza você estava ali indo buscar alguma coisa e pensando em outra coisa, né? Está muito associada à ansiedade também. Tá certo.
Meninas, muito obrigada pela participação. Se deixar, a gente vai ficar aqui até amanhã conversando, né? Claro, foi, na verdade, um bate-papo, não foi nem muito legal. Muito legal. Obrigada pelo convite. Voltem sempre. Tá bom, obrigada. O programa de hoje fica por aqui. Nós agradecemos a sua companhia e te esperamos na semana que vem. Tchau, tchau.